Sejam bem-vindos a mais um Ensaios Perversos. Essa é a 4ª edição. A Perversos Polimorfos é uma companhia que é o Ricardo Galli, eu sou a Patrícia Bergantin, Josefa Pereira, Jerônimo Bittencourt, Gabriel Tolghesi, Carolina Cantelli, Daniele Mendes, Fábio Furtado, Danilo Patzdorf, Aline Santini e o Zé Renato. E o Rafa Limongelli, que é o nosso produtor gênio. O Ensaios Perversos consiste primeiro na conversa sem fim, preliminares, e depois um dance floor. Na conversa sem fim, hoje o convidado é o Marcos Moraes. O Marcos é bailarino, coreógrafo e ator. É formado em técnicas psicocorporais, estudou teatro, dança contemporânea, dança hindu, acrobacia, canto, contato, improvisação, balé, gestalt. E por quase 8 anos foi membro do grupo Espaço de Dança Teatro, dirigido por Graciela Figueroa. E anualmente tem colaborado com os festivais Dança em Foco, Panorama de Dança e Bienal de Dança do Ceará. No preliminares, a gente tem 2 convidados. Primeiro é o Cristiano Bacelar, ator, bailarino, percussionista, palhaço e pai de 38 anos, mineiro, natural de Belo Horizonte. Sua trajetória artística inicia através da arte marcial em 1990, estudando Aikido, onde estuda até os dias de hoje. É formado como ator profissional no Cefar BH, Fundação Clóvis Salgado. É Iaô, iniciado do terreiro de Umbanda e Candomblé, Oxum Apará. Para o Entre, que é o trabalho que ele vai apresentar hoje, é um projeto de residência artística, seu primeiro trabalho autoral, onde pretende dar continuidade à sua pesquisa, investigar a quebra da representação, a proximidade com o entorno, pesquisar o que existe entre as coisas. Encontrar o outro é encontrar em mim o que sou e serei, somos quase alguma coisa. Aí, ainda no preliminares, tem a Mariana Viana, nossa convidada, que dedica-se aos estudos da dança a partir de uma perspectiva transdisciplinar, com foco na relação corpo, cidade e documentação. É formada em comunicação social e estuda artes do corpo na PUC. Integrou a FIA no CEM, Centro em Movimento Lisboa-Portugal, onde continua a desenvolver criação e investigação artística desde então. Hoje vive e trabalha entre Lisboa e São Paulo. E aí, por último, que é o nosso dance floor, o nosso convidado é o Ricardo Vincenzo, que mistura e compõe, editando ao vivo, ritmos e atmosferas musicais de diferentes partes do mundo, toca em festas paulistanas multiculturais como Abudu Hop, Calefação Tropical, Venga Venga, Mamba Negra, Macúmbia e outros. Então, a gente vai começar com Conversa Sem Fim com o Marcos. Obrigada, Marcos, por estar aqui. Obrigado a vocês. Obrigado pelo convite e essa oportunidade da gente conversar. Esse currículo é um pouco antigo, porque eu já não estou trabalhando com esses festivais nem nada disso, mas tudo bem. Eu vou começar lendo umas coisas do livro da Cozinha Performática de 2014. Quando algo começa, já está começado. As coisas se sucedem umas às outras sem uma ordem estabelecida. E a mente se ocupa de determinar relações temporais e de sentido para criar uma organização. Quem pode especificar onde é o início e onde é o fim? Sempre me custou muito compreender como se dão os processos criativos. O quanto são obra do acaso ou de nosso trabalho? Como a criação se forja nesse mar de pensamentos, desejos, incômodos angustiantes sobre a falta de algo, um sentido, uma linha, um desenvolvimento lógico sobre o imaterial? A matéria parece mais simples. Os seres nascem e morrem. As coisas são o que são até que se transformam em outras coisas. Mas enquanto isso estamos vivos e não estamos sós. O quanto dos outros está em mim? Tudo o que se é uma fórmula composta. São milhares de encontros, sinapses, errâncias, repetições, contaminações e outros sons, e ismos, e idades, e isses, e es, e ous.
O rio de Heráclito murmura incessantemente sua corrente impermanente. Quando se pode dizer que um projeto, uma ideia, um trabalho artístico começou? Platão e Aristóteles se digladiando por minha alma, um em cada ombro. Então, acho que o lugar que eu tinha pensado em começar tem a ver com a conversa que a gente teve na segunda-feira, e que era um pouco quando foi feito o convite, eu me perguntei, puxa vida, eu mandei acho que 4, né, coisas para a gente conversar, e aí houve essa ideia de falar sobre o fomento. E eu falei, puxa, falar sobre o fomento. Né? Foi assim que a gente começou na segunda-feira. Eu falei, por que falar sobre o fomento? E aí, a partir da conversa que a gente teve, fez todo sentido a gente conversar sobre isso. E eu pensei, o que me interessa conversar sobre isso nesse momento? Porque a gente vem conversando sobre isso há 10, 12, 15 anos, até antes da lei existir. E vai variando as conversas, e a gente está num momento em que essas conversas acontecem de uma determinada maneira, com uma certa dinâmica. E aí eu vinha pensando assim, bom, a resposta, quando a gente começou, foi um jeito de situar que o Galli fez, que foi falando um pouco sobre gerações que estão em contato com essa questão da lei do fomento. Então, a geração dos dinossauros, que podemos chamar carinhosamente dos dinos a partir de agora, que lutamos pela lei, que fizemos discussões e que temos outras experiências anteriores a gente ter a lei de fomento, né? Seria uma. Tem uma onda intermediária, eu diria até que talvez 2 ondas intermediárias aí de pessoas que estão com trajetória e um tempo acumulado de trabalho. E tem uma geração nova também chegando. E isso pode não ter sentido num lugar, mas tem um sentido num outro lugar, que é a gente trabalhar sempre a partir da realidade do mundo que a gente tem, né? Então é muito diferente nesse sentido, porque eu não me sinto dinossauro nenhum, eu estou em atividade trabalhando, e é isso, né? Um outro artista como todo mundo. E, ao mesmo tempo, tenho uma experiência de não ter tido nada, de ter vivido uma terra arrasada em que não havia nenhuma condição de nada. E a gente sabe que hoje em dia, com tudo que a gente ainda tem uma certa terra arrasada, a gente ainda tem um monte de coisa de fora, a gente ainda tem um monte de... tanto o que falta, quanto como as coisas estão organizadas, né? E a partir daí acho que a gente pode conversar um monte de coisa com todo mundo que está aqui, pensar juntos. Mas essa ideia, então, de que não havia nada e foi feita uma luta para dar existência a algo que não existia, ela não tem um sentido de nenhum tipo de respeitem a tradição, nada desse nível. O que ela tem é que, por ser assim, aquele grupo que começou a se juntar e começou a resolver mudar o tipo de estratégia que a gente tinha para tentar construir alguma coisa para poder trabalhar com dança, aquele grupo pensou em função da sua própria realidade naquele momento. E essa realidade foi se transformando, e a gente tem outra realidade agora que a gente tem que repensar, né? As coisas, a gente tem que repensar continuamente. E eu acho interessante essa coisa da gente começar se autorreferindo, porque é onde que eu encontro a minha posição em relação às coisas. Eu acho que quanto mais esclarecido eu estou em relação a onde eu estou e onde estão os que estão comigo e onde está a sociedade onde eu estou, mais eu posso ter uma posição, né? E se a gente tem uma posição, eu posso ter uma composição, eu posso ter uma posição com os outros, que é o que eu não vejo muito hoje no fomento, né? Eu vejo pouco, mas a gente estava falando agora, que talvez esteja na hora também de eu largar essa crítica, porque a gente está fazendo um monte de coisa juntos, e hoje estar aqui é um exemplo disso, né? Eu comentei já na segunda-feira que eu achava esse projeto bárbaro, pelo que ele tem de construção de vários níveis que estão juntos, né? A gente vai ter uma festa depois, a gente vai ter performances, e como isso é uma forma de serviço, e que é uma forma de fazer o que a gente faz de um modo que está promovendo para a sociedade algo, né, que justifica
o estar fazendo. Não porque ninguém vai dar uma oficina, ou porque ninguém formou 33 pessoas, ou 25, ou fez 72 apresentações, ou não sei o quê. Esses números pouco importam, mas importa que a gente está moldando, a gente está transformando coisas na nossa sociedade a partir desse trabalho, e é isso que a gente tem que ter, que a gente tem que fortalecer cada vez mais. Então, é super bom a gente estar aqui nesse âmbito e pensar nisso, porque às vezes o que eu vejo, que eu reclamo que está faltando, em termos de reflexão coletiva, que é justamente o que a gente está fazendo aqui, é justamente essa composição. Né? Uma composição em que a gente consegue, a partir de uma ética, alterar uma lógica que está dada, que é o meu pirão primeiro, e o que eu precisar fazer para pisar na cabeça de alguém para me dar bem, eu vou fazer. Né? Essa é a lógica que está dada, e a gente precisa inverter ela. E acho que nenhum lugar melhor do que os artistas, mas não é nada exclusivo dos artistas, esse lugar. Então, a primeira coisa que eu fiquei um pouco de fazer um pequeno histórico do fomento, situar a minha experiência e a minha visão, já que todo discurso se coloca num lugar de disputa, né? Num lugar de disputa entre uma força hegemônica que tenta dizer que as coisas são assim ou assado, e as milhares de heterogeneidades que se manifestam e que resistem em tensão com essa força hegemônica. E para mim, assim, o lugar da experiência artística é esse lugar por excelência, é o lugar da gente fazer essa disputa pela variedade, pela diversidade. Né? Então, esse ponto, para mim, ele é fundamental na questão do fomento. Mesmo que ele possa aparecer ou não aparecer, mas ele está na origem do fomento. A origem do fomento é esse grupo que já tinha de artistas que estão numa situação de todo mundo muito isolado, um conhece o do outro, mas cada um faz na sua garagem um fim de semana de espetáculo, emprestando não sei o quê, vendendo carro, conseguindo o dinheiro da mãe, pegando a cortina da sala para transformar em roupa, né? E dizendo que precisamos estruturar uma política pública, que coincide com um momento do país em que o país todo está tentando produzir uma saída e vai culminar naquele momento com a eleição do Lula em 2002. E não é por acaso que esses contextos conversam com as coisas que estão acontecendo, porque é um momento em que esse grupo se articula e vai com uma reivindicação, mas encontra um diálogo, né? Encontra um lugar que tem interesse em conversar e responder a isso de alguma maneira. Então, basicamente, a questão histórica está no livrinho de 5 anos do Fomento, qualquer um pode olhar lá, mas esse é um grupo de pessoas com maior variedade. E é o que a gente estava falando outro dia, a gente, para estar junto, a gente não precisa nem gostar do trabalho um do outro, nem namorar um com o outro, podemos ou não podemos, mas a gente pode estar junto porque a gente tem uma situação política comum e a gente pode trabalhar em função disso. Né? E aí, então, esse primeiro momento, a gente tinha uma realidade em que a gente, às vezes, se anunciava alguma verba para dança, porque um secretário de cultura queria fazer a foto agora eu estou fazendo alguma coisa pela dança, mas não tinha nada. Né? E muitas das vezes essa verba desaparecia antes dela aparecer. Ela era anunciada, a gente começava a fazer reunião, conversar e de repente não tinha mais. E essa verba tinha ido para alguma coisa, para alguma companhia, né, que tinha mais poder de chegar no balcão e pressionar por trás. Ao mesmo tempo que isso acontecia, a gente ficava discutindo, ficava numa lógica que eu ainda vejo isso em muitos lugares no Brasil, que entra uma gestão, você passa um ano conversando, conhecendo, aí a pessoa que entra sempre quer ter o diagnóstico de quais são os problemas, passa-se um ano. Aí no final se reivindica uma série de coisas. Aí no segundo ano não tem bem orçamento, mas a gente vai começar algum piloto. O terceiro ano acontece aquilo, o quarto ano já é eleição, não acontece mais, aí muda. Então essa descontinuidade, esse lugar em que nada permanece, nos levou, por causa da experiência do Arte contra a Barbárie, a pensar em lei. E a gente começou então a conviver com essa realidade, que é uma realidade
totalmente diferente da nossa, que é a da Câmara dos Vereadores, né, de São Paulo. E que você chega e que você vai aprender um léxico, você vai aprender uma forma, você vai aprender todo um jeito de conversar com um sistema político, mas nós tínhamos bastante fé de que a gente poderia fazer alguma diferença em relação a isso. E aí escolhe-se por isso se reunir mensalmente na Câmara Municipal e a gente começa, tudo isso que é o movimento Mobilização Dança. É um movimento que vai tentando se encontrar nesse novo, mas que ainda traz todas as vozes do tempo anterior. Então, a primeira coisa que aconteceu, que foi quando a Célia foi conversar com o então vereador Vicente Cândido e falou, nós queremos uma lei de fomento para a dança também, ele falou, isso demora, vamos tentar esse ano ainda colocar uma emenda parlamentar, uma emenda na Câmara dos Vereadores, para conseguir uma rubrica, ou seja, falou em verba direto. E aí foi assim, a gente começou a ir lá e até, não me lembro se foi dia 28, 29 de dezembro, conseguimos, na votação do orçamento, colocar uma emenda de R$1 milhão. E nunca antes, na história deste país, tinha existido uma rubrica dança. Então isso aí é um momento importante, quer dizer, aparece a palavra dança e uma verba associada a ela. Como acontece normalmente, esse dinheiro aprovado, ele é imediatamente contingenciado pelo executivo, não o nosso da dança, as emendas. E começam negociações políticas para se liberar essa verba. E nós levamos uns 9, 10 meses negociando com a prefeitura. Tinha acabado de haver uma mudança, tinha saído, com a entrada do Lula, como é o nome dele, Garcia? Que foi secretário dos Assuntos Estrangeiros. Daqui a pouco eu lembro o nome dele inteiro, outro dia eu lembrei. Ele, que tinha sido secretário da Cultura, sai, vai para Brasília e entra o Celso Frateschi no lugar dele para os 2 anos restantes da gestão Marta Suplicy naquele momento. E a gente vai conversar com eles e eles estão reformando um prédio para vir a ser a Galeria Olido. E a gente está reivindicando 3 coisas principais. A gente está reivindicando fazer um programa com essa verba, um centro coreográfico e uma instituição permanente de diálogo com a Secretaria e de transparência na gestão dos recursos, ou seja, a gente saber que verba que é, onde está, que tem, etc. E, ao mesmo tempo, ter uma comissão de artistas que dialoga com a Prefeitura, com a Secretaria da Cultura o tempo todo para determinar os passos que vão ser dados. Bom, a gente chega lá nesse momento, primeiro, entre nós, fazemos reuniões para decidir o que fazer com essa emenda. E tem 2 posições principais. Uma é, 1 milhão, divide em 10 grupos, 100 mil para cada um. Só que nós éramos muito mais grupos do que 10. E uma outra é, vamos tentar que isso beneficie a maior parte do número de pessoas para a gente criar um movimento e principalmente para tornar visível a dança que se faz nessa cidade, que é desconhecida de todo mundo nessa cidade. Então, a gente nota que tem um monte de gente que tem trabalhos quase inéditos, que dançaram um fim de semana, que dançaram um dia, que trabalharam meses sem ganhar nada e que dançaram um dia em algum lugar. E vamos dar a ver tudo isso que existe. Isso tudo que para mim é absolutamente normal ter vivido, hoje em dia é uma ficção. É difícil quem não pegou isso calcular o que é isso, porque é um cenário totalmente diferente do que a gente tem agora, né? As pessoas são muito mais, todo mundo se vira de outro jeito, arranja dinheiro, perde dinheiro sempre fazendo seus trabalhos e ninguém vê. Ninguém vê, né? Nos anos 80, a gente ainda tinha uma mídia e um consumo cultural na cidade que estava saindo da ditadura e que a gente ia assistir tudo e que a gente pagava tudo para assistir, né? Então, eu me lembro que eu fazia teatro na época, a gente ficava em cartaz, estava contando isso outro dia, a gente ficava em cartaz de terça a domingo ou de quarta a domingo, em geral de quarta a domingo, às vezes de quinta a domingo, cobrava ingresso, ficava nervosíssimo todo dia, quando terminava e via que tinha vindo menos gente, a gente falava, porra, não vamos receber nada de novo esse mês. Mas a gente estava fazendo o trabalho, estava feliz de estar fazendo e, ao mesmo tempo, estava sempre no vermelho.
né, principalmente na dança. Ou, às vezes, tinha um teatro caindo, que era o Auditório Augusta, que hoje virou o Teatro Augusta. Estava caindo lá e alguém conhecia alguém que liberaram o Auditório Augusta para a gente fazer uma amostra lá. Durante 2 semanas, todo mundo se apresentou. A gente organizava tudo, a gente produzia tudo, a gente fazia tudo. E isso, obviamente, esse modo de fazer tinha a ver também com o que a gente, com a questão da estética, né? Com a questão de por onde você vai, como você produz, o quanto você ensaia, né? Todas essas questões. Bom, aí nesse momento a gente então passa por essa primeira racha que todo mundo sai unido, afinal, e se apoia um programa de circulação de 35 grupos, coincide com o momento de inauguração dos CELs, dos primeiros CELs, e a prefeitura está feliz da vida de receber uma programação de dança por essa emenda que já está aprovada e povoar esses CELs com espetáculos de teatro, dança, circo, música, e a dança entra nisso com tudo, e foi uma experiência incrível, porque quando a gente fala 98% das pessoas que iam nos CELs nunca tinham entrado num teatro na vida, nunca tinham visto um espetáculo ao vivo, ninguém tinha a prática de assistir um espetáculo, todo mundo conversava o tempo inteiro na plateia, né? Coisas que acontecem até hoje, mas que naquele momento era certo. Eu me lembro que quando a gente chegou no primeiro CEL, o pessoal da organização falou assim, vocês vão até onde der com a peça, né? Até onde vocês conseguirem fazer. E era uma gritaria, e era super legal, porque era uma experiência radical, e quando terminava, às vezes a gente ia bater um papo e aconteciam coisas maravilhosas. Nem todo mundo tem a mesma memória de que foi tão maravilhoso assim. Tem gente que fala, foi um absurdo, tem que programar direito, como é que pode? Né? Aquela coisa do copo meio cheio, meio vazio. Mas o importante foi que foi uma medida de solidariedade, de força coletiva, e produzir um resultado muito forte, que foi dar uma visibilidade tanto para uma primeira produção que havia, quanto política. E a mobilização dança começou a ter um peso político. Nós também tínhamos comissão que discutia com o governo do Estado, a FUNARTE estava recém sendo reaberta. Me lembro que chamaram a gente para uma primeira reunião, eu fui nessa primeira reunião, achei um absurdo, saí batendo porta, porque não tinha proposta nenhuma, estavam querendo ouvir. Eu falei, olha, a gente faz 200 mil reuniões por semana, ninguém ganha nada. Quando vocês tiverem alguma ideia de alguma coisa que vocês querem fazer, vocês chamam de novo. Né? Era uma coisa assim bem difícil esse início. E aí, essa circulação teve um peso, e ao mesmo tempo, a reforma da Galeria Olido foi super importante, porque embora a gente não tenha conseguido o centro coreográfico, aquele espaço ele ia ser picotado em várias salinhas, por causa daquelas colunas no meio, e a gente realmente sentou junto na mesa. Eu, Sofia e Lara, que é arquiteta e tinha cenógrafa, e conversamos com a mulher do Fratesc, que era a arquiteta que estava fazendo a reforma, e falamos, deixa salas maiores, não tem problema que fique a coluna, se não tem como tirar a coluna, deixa a sala maior. E o projeto de lá era um projeto mais ambicioso do que aconteceu, ele foi interrompido no meio, mas era para ele ser várias salas multiuso, todas têm aquela grade porque era para ter equipamento em todas têm aquelas salinhas porque era para ser sala de técnica e camarim, né? E eram para ser todos os espaços funcionando bem cenicamente e como em lugar de ensaio, etc, etc. E aí também tem uma outra questão dessa questão de se articular politicamente, que é tudo que você pensa, que você deseja, que você compactua na nossa comunidade, e quando você vai dialogar com a sociedade, você tem que lidar com as coisas como elas são. Né? Então, com os vereadores, o sistema possível naquele momento de se discutir era através de editais, né? E a gente não chegou com a mesma força que o Arte contra a Barbárie, que conseguiu botar uma rubrica dentro, a gente não tem rubrica na lei. Algumas coisas foram vetadas porque foi justo um momento de mudança de governo. Né? O hoje ministro das Relações Exteriores era o prefeito, vetou várias coisas da lei. Mas não são só as coisas que ele vetou. Às vezes a gente ouve isso, parece que a lei seria ótima se não fosse ele. Mas ela seria o que a gente podia naquele momento. E naquele momento a gente dizer que um trabalho era um trabalho de pesquisa continuada, de linguagem, fazia uma diferença entre outras companhias estabelecidas que acabavam ficando com os recursos públicos. Então era realmente aquilo que seria dança independente. Na época a gente chamava de dança independente. Né?
aquilo que seria nós, vamos dizer assim, daquela época. Então a gente tentou demarcar de alguma maneira algo para esse tipo de artista que estava trabalhando e fazendo, tentando construir o seu trabalho a partir dessa forma de trabalho que é experimentação, que enfim, todas as questões contemporâneas que entram aí. E a terceira coisa é que a gente tinha uma interlocução constante durante um bom tempo, de fato. Qualquer coisa que a secretaria fosse fazer na área, se não conversasse com a gente, se saísse alguma coisa, sem a gente estar sabendo, sem a gente ter conversado, era uma grita e a gente parava o negócio naquele momento, assim, causava um mal-estar e tinham que sentar com a gente e conversar. Então, a gente conseguiu, durante um tempo, por essa unidade, por essa forma de trabalho, estar juntas. E depois, esse processo se interrompeu com essa mudança de gestão, mas a lei continua a luta. E eu comentei isso outro dia, falei, hoje em dia muitos artistas, inclusive da minha geração, falam, nós lutamos muito, mas o que eu conto é que teve um bom momento que foram 4 pessoas, 5 pessoas que lutaram muito, sob os olhares muito desconfiados do resto dos companheiros, né? Muitas vezes em oposição ao que estava sendo colocado, como isso não concordamos, não gostamos, ou não confiamos, ou não acreditamos. Às vezes pela falta de uma crença de que aquilo podia dar em algum lugar, porque não existia nada. Às vezes por uma coisa mesmo, as coisas todas que a gente tem entre nós, diferenças de visão e também egos trips, né? Porque uns estão aparecendo demais, outros estão não sei aonde, tá. Então, mas com tudo isso, existia uma unidade até um momento em que houve um racha político muito forte por causa da questão da Funarte, que foi um capítulo difícil para todo mundo que viveu, né? Que houve uma divisão muito grande em relação à coordenação da Funarte. Nós reivindicamos que a Funarte tivesse uma coordenação de dança, porque não tinha mais. E foi levado isso e foi trazido para nós, sim, ok, ela vai ter uma coordenação de dança, indiquem nomes. E aí foi um processo super tumultuado, que terminou com a minha ida para a Funarte na coordenação de dança. E, por isso, nesse período final, não eram nem 4, eram 2 pessoas que ficaram levando a lei, que era a Sofia e a Eliane, basicamente, né? Que hoje em dia muita gente nem conhece, muita gente não está vendo o trabalho delas, elas não estão mais, né, trabalhando muito cenicamente, mas elas foram as pessoas que seguraram e permaneceram e continuaram discutindo e foram até conseguir aprovar a lei. E a lei foi aprovada porque a gente conversou com todos os vereadores, um por um, a gente frequentava lá, a gente ia levar papel, a gente já chegava e já falava, vocês, o pessoal da dança, eles adoravam, né, ver pessoas que era uma coisa que vinha assim para eles, falavam, vocês vêm aqui, vocês animam tanto aqui, venham mais e tal. E a gente fazia umas intervenções também, que a gente saía às vezes do último andar e vinha dançando pela Câmara Municipal e parava todo mundo, ia todo mundo ver o que era aquilo. E com isso sensibilizava os vereadores. E como eu conto, a gente, com banda, com tudo. Quando teve a mudança, foi incrível, porque quando teve a mudança, a primeira vez que a gente foi lá, a gente fez a coisa assim, veio a segurança e botou todo mundo para fora e falou, o que vocês estão pensando que é isso aqui? Falou assim, mudou a gestão, né? Mudou a gestão, dava para sentir bem claramente que tinha mudado a gestão. Não queriam mais aqueles baderneiros, vândalos ali dentro, né? Mas a lei já estava avançada e a gente aprovou por unanimidade com todos os vereadores e com pouquíssima gente da dança ali fazendo o movimento na hora. E aí começou o fomento. Começou o fomento, primeiro, segundo, a primeira foi 2 milhões, a gente foi lutando para aumentar, todo ano tinha que lutar pela rubrica, como a gente ainda tem que lutar hoje em dia, mas houve um momento, então, e houve várias tentativas de extingui-lo também, sempre tinha algum movimento que a gente falava, mas tem boi na linha aqui, o que é isso? E era sempre uma tentativa de esvaziar aquilo, de tirar aquilo, até que teve aquele célebre momento em que o Calil fez algum gesto, ele estava, acho que entrando, fazia pouco tempo, e ele fez algum gesto realmente de cancelar o fomento, isso correu, e houve uma adesão maciça,
né? Um monte de gente foi na Galeria Olido. Eu me lembro que em 2 horas a gente fez 900 assinaturas num abaixo-assinado, uma coisa assim. Isso, para mim, naquele dia foi incrível, porque eu estava muito puto naquele momento já. Assim, eu já estava de volta em São Paulo e eu senti, nossa, pela primeira vez o coletivo da dança está backing, como se diz, está apoiando o fomento. O fomento é de todos. Agora as pessoas disseram, o fomento é meu, não vai me tirar. Quando aconteceu isso, eu falei, puta, que bom. Agora todo mundo considera algo seu e considera algo pelo qual vale lutar e defender, né? E aí, como foi uma surra pública que o secretário tomou naquele momento, porque a movimentação foi enorme, a gente parou a Galeria Olido embaixo, e ele falava, não, pode subir uma comissão para conversar, e todo mundo falou assim, não vai subir ninguém, você que vai descer, entendeu? Com o vereador, autor da lei ali, dizendo para ele, por que você está contingenciando isso? Ah, porque eu não tenho verba, mas tem sim, são dois editais por ano, você tem a verba para o primeiro, por que não lança o primeiro então, enquanto você não tem para o segundo? Você tem X milhões aí, o vereador tinha os dados, quer dizer, ele tomou uma surra pública, e a partir desse momento ele instituiu uma pessoa para tomar a surra no lugar dele, uma coordenação de dança também, aqui municipal, que não havia esse lugar, né? Começou com a Lara, depois a Iraciti, ou acho que foi isso, né? Primeiro foi a Iraciti. Então, mas eu acho que a Iraciti não estava quando ele fez isso. Foi quando a Iraciti saiu que ele fez essa atitude de tentar mudar, porque ele não tinha ninguém embaixo, entendeu? Sobrou para ele mesmo, era direto com ele. Então depois eu acho que, porque a Iraciti ela não era coordenação de dança, era alguma outra coisa, o cargo dela. Eu sei que, bom, todos esses foram passos de fortalecer uma ideia, né? Durante uma época isso foi considerado assim, qualquer luxo do Brasil, nossa, o modelo de São Paulo, o fomento e tal, e não tinha, digamos assim, os ruídos que a gente tem hoje, que tem a ver com uma série de questões super pertinentes para a gente discutir em relação ao fomento, né? Mas, para mim, o que importa dessa questão histórica é saber onde eu estou, né? A cada um saber onde está. Porque, claro que a geração que vem, uma geração que chega e existem essas coisas, existe Galeria Olido, existe CRD, existe Praça das Artes, existe edital, existe o PROACzinho, que apesar de minguado, foi uma luta ferrenha que a gente fez, ocupou a Assembleia Legislativa, entendeu? Pressionamos e perdemos, foi uma luta perdida, mas para não ficar tão mal pela pressão que rolou ali, o governador teve que fazer alguma coisa e ele inventou esses PROACs, porque não tinha nada também, nada, tinha aquele mapa cultural e acho que mais nada. Então, os PROACs, na verdade, eram um projeto de criação de um Fundo Estadual da Cultura, naqueles moldes, com um conselho estadual independente, paritário, metade da sociedade civil, metade do governo, uma gestão desse fundo baseada em critérios que dividiriam porcentagens em função da população do estado de São Paulo e por áreas que foram negociadas 1 ano entre nós, chinelada voando, nós, o cinema, o vídeo, a ópera, o teatro, o circo, todo mundo discutindo até a gente chegar numa coisa que todo mundo apoiava, e essa coisa ser levada para a Assembleia, a gente ocupar a Assembleia e fazer movimentos lá, trazer global, que não sei quem sabia, que trazer não sei quem, quer dizer, tem uma coisa que tinha uma mídia forte, e mesmo assim nós perdemos, né? Não aconteceu nada desse projeto, e que era... Para a dança viriam, a gente comemorava isso a 1000, viriam 6 milhões por ano no governo do Estado. Isso era impensável antes, né? Uma verba dessa. Dividida, se não me engano, era por população, então era mais ou menos 3 milhões na cidade de São Paulo e 3 milhões no Estado, separado nas regiões estaduais. Tinha uma série de ações pensadas, criar centros de referência, políticas para desenvolver tudo isso. Tudo isso trabalho que todo mundo fazia enquanto fazia outras coisas. Todo mundo, esse grupo pequeno, que seguia militando, né? E então tinha sentido, num determinado momento, uma ideia de construção institucional de um corpo de ações e de verbas que possibilitasse a gente trabalhar. Uma coisa que hoje em dia eu vejo o contrário disso, eu vejo isso em demolição. Acho que a gente está vendo um prédio em pé, mas que acabou já a base, que daqui a pouco ele não vai mais estar aí. É o que eu acho. Acho que a gente está indo para um outro lugar, inclusive o fomento. Eu vejo riscos grandes do fomento deixar de existir.
Mas isso depende. Agora, por quê? Talvez a ameaça nos faça voltar a trabalhar nisso, porque hoje em dia a gente não trabalha mais nisso. A gente vai discutir quem ganhou e quem não ganhou em reunião, né? E por que que meu grupo não ganhou, por que que o outro ganhou. A gente discute isso hoje em dia, a gente não discute mais uma política para a cidade, a gente não discute mais o que a gente quer para todo mundo, o que que a gente quer, como a gente quer que a cidade veja a sua dança, produza a sua dança, etc. Sua dança e suas artes, em geral, né? E são sinais dos tempos, mas também são uma realidade. Também não acho que tem que olhar isso com moralismo, porque cada momento produz um tipo de resposta, né? Então, se eu realmente cheguei, estou a fim de dançar, vejo o que tem e me coloco de uma determinada maneira aí, não tem nada mais autêntico também e legítimo do que isso. A única coisa que é bom a gente saber onde está, não ter uma ilusão, né? A gente saber que o que existe, existe e não existia. E ele existiu porque houve uma determinação para isso. Então, isso também nos diz uma coisa, também pode existir outra coisa que não existe agora, que nós podemos construir, né? Então, quando eu falo de posição e composição, é o que eu me sinto, o que fez eu me afastar um pouco de muita discussão na área do fomento e da questão municipal, porque isso monopoliza as conversas. E a gente fica conversando algo que fica dando volta e que não chega a muito lugar. Por isso que não me interessava falar de fomento. E depois que eu entendi o contexto, eu também falei, não, que bom, vamos falar sobre isso, né? Porque não é sobre isso que nós vamos falar. O que nós estamos falando, como eu coloquei no post lá que eu coloquei, é sobre como é que nós transformamos os nossos afetos para a gente voltar a se ver como pessoas de um coletivo, com todas as diferenças que a gente tem e que pode conseguir coisas juntos, porque temos potência para isso, né? Ao invés de sermos vítimas novamente da falta de política, da falta de entendimento do secretário, da falta de segurança jurídica no país, da falta... A gente só tem falta, né? Mas a gente tem potência, a gente tem o que fazer com isso. Então, eu acho que mais do que nunca é a hora da gente fazer isso. É o que a gente estava conversando agora com o Dani lá fora. O tal do empoderamento é para valer. É cada um dizer, bom, ok, não só eu me empodero, mas eu preciso empoderar os meus companheiros, aqueles que estiverem sem o que eu tenho. Porque se eles não estiverem mais fortes, eu não tenho força, né? Então a gente precisa entender que a gente precisa migrar e aprender uma maneira mais coletiva, sem ninguém ter que casar com todo mundo, nem concordar com todo mundo, né? Como eu falei, a gente não trabalhava todo mundo junto e a gente foi se aproximando e conhecendo o trabalho do outro e amando o trabalho do outro. Não, tem trabalho que a gente não gosta do trabalho do outro, o outro não gosta, e não tem problema nenhum. Essa circunstância, isso é bem-vindo, né? Isso é outra questão. Mas a questão da gente pensar junto articuladamente. Aí, voltando então por eu estar mais afastado, talvez eu saiba menos falar sobre esse momento atual do fomento, mas o que eu vejo é esse peso muito grande no cada um cuidar do seu, né? Por isso que eu acho que um projeto como esse, que abre, que chama a gente, dá espaço para se apresentar, chama conversa e integra isso com o social, com a festa, com a gente estar junto, porque a gente está afim também de estar junto, tomar uma cerveja e levar um bom papo, é o que a gente precisa. O que a gente precisa é dessas possibilidades. E eu vejo que tem uma comunidade na dança que está fazendo isso. Mas ainda acho que a gente faz isso pouco, ou a gente tem pouca noção de que isso é político e de que isso é uma força que a gente precisa e a gente precisa alimentar, né? Principalmente quando a gente tem a situação do fomento sair resultado, se inscrever e debate, etc. Está ficando super difícil de ter comissão de seleção, né? Muita gente não aceita mais, não quer fazer parte. O nível de discussão é muito ruim, porque a gente tinha antes aquele momento anterior e posterior da conversa, que era uma possibilidade da gente azeitar as nossas diferenças sobre o que se acha, que a comunidade dos artistas acham que deve se apoiar e não se deve apoiar, né? Nunca chegamos a acordo nenhum, nunca chegamos a consensos profundos, mas haviam consensos provisórios que cada comissão se sentia na obrigação de escutar. E a gente não vê mais isso.
né? A gente vê reclamos individuais, muitos têm toda a legitimidade também, mas eles não conseguem fazer a gente passar para um outro lugar, né? Para uma ética mais solidária. Acho que isso sobre o fomento. Agora, eu acho que a gente está num momento também que todos nós vamos ter que aprender esse jeito de fazer. E já estamos fazendo, né? Na verdade, eu digo isso assim, eu estou aprendendo esse jeito com o que está acontecendo, com o que eu vejo. E pessoalmente, para mim, interessa essa mistura geral, essa mistureba, me interessa mais do que uma defesa da dança. Também tem essa questão. Nacionalmente, a gente viveu um período muito importante, que a gente ainda tem ecos disso, mas a gente viveu um período que a gente precisou afirmar que a gente fazia dança. A gente precisou afirmar isso, porque a gente sempre estava no bololô das artes cênicas ali como primo pobre, que sobra alguma migalha. Então foi preciso dizer a dança é uma forma de conhecimento específico, a dança, a dança. Então a gente batia muito nessa tecla. Isso foi super importante na época da negociação das câmaras setoriais, porque ia ser uma câmara setorial de artes cênicas. A dança fez uma mobilização muito grande no Brasil todo e reivindicou uma câmara setorial de dança. Naquele momento foi uma interlocução super importante com o governo federal que estava se colocando no lugar de criação de uma política nova, e a gente passou a ter um âmbito de discussão nacional, com todas as suas limitações, mas com 15 a 18 representantes do Brasil todo, trazendo pautas dos seus lugares e discutindo questões e reivindicando política pública. O que acontece? Agora a gente estava eu parei de participar de um monte de coisa. No ano passado teve esse encontro de gestores, que foi aqui no CRD, e o Rui Moreira, que é de Minas, estava num papel que o governo tinha colocado de articulação por área, né? Então, o Rui estava sendo o articulador do setor da dança. E eu, por ser em São Paulo e por ser o Rui, eu falei, acho que minha intuição falou, está na hora de aparecer de novo. Eu não ia mais em nenhuma reunião. E um dos motivos que isso aconteceu foi no momento em que a gente sentiu que esses colegiados não se traduziam em mudanças no governo. Eu, quando participei da primeira Conferência Nacional de Cultura, lá em Brasília, eu saí de lá, eu era o coordenador de dança, mas eu saí de lá bem frustrado, porque a gente tinha uma coisa muito forte, nós da dança temos isso, a gente, por ser gata borralheira, né, a Cinderela que só fica com o príncipe no dia do baile, e o resto do tempo está limpando o chão, quando alguém faz uma deferência, fica todo mundo feliz, parece que é o suficiente, né? E houve sempre um discurso muito sedutor do governo, que, de uma certa maneira, fazia todo mundo achar que estava participando de um momento histórico. Mas o que foi entregue para o que foi prometido é abissal, né? Muito pouco a gente teve de avanço federal na questão cultural. É uma posição polêmica que eu estou falando, tem um monte de gente que vai defender que houve um enorme avanço. Houve. E agora que a gente está perdendo esse avanço, a gente vê isso. A gente vê que tinha coisas e está perdendo, vai perder essas coisas, né? Provavelmente. Então, também esse momento, esse caldo, né, nessa primeira conferência, ficou claro que o discurso de participação da sociedade civil era mais bonito do que colocado em prática, porque quando a sociedade civil engrossava, não tinha para ninguém. O governo entrava e dizia, não é isso, é o que nós queremos, né? Sem dizer claramente, porque até dizer isso para mim está valendo. Até esse tipo de enfrentamento está valendo. Nós queremos isso, nós não queremos, está aqui, e aí? Está valendo. Mas aquele coisa tipo assim, claro, 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 e nunca é. Então, quando a gente terminou a Conferência Nacional de Cultura, havia um documento que chamava Carta de Brasília, que foi pactuada com todo mundo, gente, estou falando de centenas de pessoas do Brasil inteiro, todo mundo em 1000 lugares, vindo de tudo quanto é lugar, uma confusione, nós da dança conseguimos aprovar todas as nossas moções, era um lugar altamente reivindicatório, de gente do Brasil todo, de tudo quanto é tipo.
Todas as questões que agora amadureceram bastante, por isso foi histórico e foi importante, porque era a primeira vez que tinha quilombola defendendo coisa, mulheres, e questão negra colocada, e questão dos países, dos estados que não são atendidos por política. Tinha uma febre reivindicatória de pessoas que faziam há milhares de anos, todo mundo, suas atividades, e pela primeira vez estavam em Brasília, de igual para igual, todo mundo falando e defendendo suas pautas. Então, mesmo sem dar resultados, aquela ágora, ela tinha uma potência muito grande. Quando chegou no final, estamos no encerramento, discurso do Juca, que era secretário executivo, era a gestão do Gil. Uma mulher pede o microfone e fala: está acontecendo uma coisa muito grave aqui. Essa carta que está aí, que é a Carta de Brasília, foi alterada durante a noite, o que nós pactuamos ontem. E tinha sido alterado simplesmente num ponto, que era o seguinte: nós todos reivindicamos que o Conselho Nacional de Política Cultural fosse deliberativo, tivesse algum poder deliberativo. E ele voltou para ser colocado num lugar consultivo. Só que ninguém soube. Ia ser aprovado assim, quer dizer, uma fraude na nossa cara. E foi uma puta vaia, foi uma puta revolta. Terminamos assim, né? E isso, para mim, mostrou que era tipo assim, olha, a participação de todos, sim, pero no mucho, né? E a partir daí, então, houve uma situação que esse lugar de colegiado, etc., consumia uma energia enorme dos que estavam a fim de lutar, mas se traduzia muito pouca coisa, porque você chegava em Brasília, você tinha 2 dias, você tinha uma pauta enorme do governo para se aprovar, que eles precisavam da chancela daquele conselho para legitimar, você não tinha tempo de discutir, e tinha muita dificuldade da gente pactuar entre nós e colocar algumas coisas. Só que o primeiro grupo era safo, era gente que militava há um tempão. Então a gente chegava antes no hotel à noite, todo mundo passava horas antes do dia seguinte, pactuando coisas, e quando começava a pauta, a gente alterava a pauta, incluía as nossas coisas. Depois isso se perdeu, porque começou a entrar mais gente que não tinha essa mesma experiência, e o esquema do governo diluía, então, a força da nossa reivindicação. Isso tudo, obviamente, um monte de gente talvez vai dizer que não concorda em nada do que eu estou falando. Isso é a minha visão daquela experiência. E aí houve um momento que aqui em São Paulo se reorganizou, que foi quando começou o Dança Se Move, e um momento o Dança Se Move falou: pô, por que a gente está participando disso? Vamos parar de participar disso. E São Paulo se retirou, né, do colegiado. E eu que era a favor dessa posição, mas jamais ia tomar essa posição, porque eu me sentia na obrigação de estar... Eu e Sofia e Cássia Navas éramos os 3 que naquele momento representavam, não era uma representante de São Paulo, era por áreas, não era mais por estado. Mas nós, quando isso aconteceu, eu falei: que maravilha que o coletivo está tomando essa posição, e eu defendi isso assim claríssimo. E não houve nenhuma resposta dos nossos companheiros do resto do Brasil, tirando o Rio de Janeiro, que escreveu e falou: que posição é essa? Por que vocês estão tomando essa posição? E a gente explicou um pouco, eles falaram: ok, entendemos, mas nós achamos que queremos continuar lá. Ok. Outros, ninguém respondeu nem um e-mail. E aquilo para mim foi assim, deu. Entendeu? Deu. Não vou mais perder meus sábados, meus domingos, etc., para falar em nome da dança, se é essa ética que a gente tem entre nós. Né? Se a gente... Todo mundo pensou assim, 1 a menos, saiu São Paulo. Né? Terrível. Algum tempo depois, alguns companheiros, passado muito tempo, falaram: aquilo foi muito rápido, não deu para a gente discutir. Tá bom, mas dava para pelo menos dizer alguma coisa, e ninguém disse nada, foi um silêncio total. Então, esse lugar, que eu estou falando do nacional, mas que eu acho que nós temos que tomar cuidado, para a gente não repetir, é o lugar que eu digo que se a gente não mudar nossos afetos, a gente não vai construir algo interessante. Né? Se a gente não tiver capacidade de anular um pouco esse impulso do precisar se dar bem, e a gente se abrir um pouquinho para o que nós precisamos como comunidade, fica muito difícil, né? A gente fazer alguma coisa. E agora, mais do que nunca, é disso que a gente vai precisar, porque é só o que nós temos, que não é pouco. O que nós temos somos nós mesmos, são as nossas potências, nossas cabeças, os nossos afetos, as nossas capacidades criativas, artísticas. Né? Então, é engraçado falar isso, porque eu sei que eu estou olhando para todo mundo aqui, eu estou falando: não, mas aqui está todo mundo que já pensa isso, não preciso fazer propaganda disso, já estamos nesse grupo. Né?
mas a gente precisa de mais, né, do que esse grupo. A gente precisa de mais pensamento novo, com novos afetos. Acho que é isso, sim, para deixar rolar a conversa, que é sem fim mesmo. A gente teve essa conversa com o Marcos na segunda, lá na companhia, para preparar a conversa de hoje, para a gente ter um chão para começar, né? E aí o que a gente estava, esse projeto, acho que a gente pode chegar mais perto em vez de afastar, o que vocês acham? Vem vocês para perto, fica mais quente. E a ideia dessa conversa, no que eu tinha dito para o Marcos na segunda, é, como o próprio nome diz, ele chama uma conversa sem fim, porque a gente está tentando pegar esses temas que eles têm que ser revisitados o tempo inteiro. Dizer que as pessoas, toda essa história que está sendo contada agora, uma boa parte, a gente que é mais velho sabe uma parte, uma boa parte a gente também não sabe, né? Está sendo contada também por um recorte que é o do Marcos. Então, tipo, eu acho que a gente tem que estar sempre revivendo. Provavelmente Gabriel, Carol deve conhecer muito pouco de tudo isso, né? Carol não, porque foi envolvida com o fomento, mas essa nova geração trabalhava que na tá vindo, FUNAT também. é uma nova geração que precisa ser tocada. A outra parte que por que a gente escolheu falar disso? A gente tem puxado um tema que é economia e dança nas conversas anteriores, porque a gente acha importante começar a pensar sobre isso, sobre uma sobrevivência financeira, inclusive, se é uma classe, se é uma profissão, se é alguma coisa assim, como que se organiza isso e uma sobrevivência disso, até porque esse tema vem da própria experiência da companhia, de como manter a gente trabalhando, basicamente, assim, né? E veio de uma questão que o ano passado foi um ano super duro para a companhia, que a gente não teve toda essa discussão que está tendo de editalização nesse momento, a gente realmente também não teve nenhum edital o ano passado, e que inviabilizou praticamente tudo. É muito difícil fazer qualquer coisa nesse país, inclusive sair de casa sem dinheiro. São Paulo é uma cidade que, se você não tiver R$15, você já não sai de casa, entre um metrô de ida e volta e um pão de queijo. Acabou. Está devendo já. Então, por isso que a gente está puxando essas conversas também. A outra ideia era puxar um pouco sobre isso, de quais são as possibilidades atuais para com o fomento, né? Porque ele vem dessa situação toda que o Marcos falou, que planta um perfil de coisas. Durante esses 10 anos, ele traçou semeou uma outra coisa, e acho que o mais importante agora é a gente tentar entender que perfil é esse agora, o que é agora, o que está pedindo para agora, não só para o que ser executado agora, mas como ele pede para o que virá, o que é que a gente tem que fazer para depois pensar no projeto que é de hoje. Ele não pode se encerrar agora. Por isso a ideia de uma conversa sem fim. Essa conversa, qualquer outra que seja, ou as coisas que saiam daqui, elas não são para o hoje, ela é para depois, porque a gente fica pensando também no imediatismo, né? Queremos 1 milhão, ganhou 1 milhão, e daí? Queremos ganhar o fomento, ganhou a edição do fomento, acaba, e daí? Né? Como que a gente continua as coisas, ou como a gente prolifera elas, assim, né? A gente expande um pouco. Então essa é uma questão que eu tenho comigo, assim. E a outra, eu acho que é esse tema que vem sendo bastante recorrente em tudo que eu tenho visto ultimamente, assim, inclusive no filme do Thomas Vinterberg, o último agora, né, que é essa coisa da comunidade, como a classe ainda não tem uma organização a gente fala em classe, se é que se existe uma classe mesmo, mas talvez puxar essa coisa da comunidade, assim, né, como é que se cria redes para que essa comunidade sobreviva, porque a gente tá nessa luta toda que não é inválida, ela é completamente válida, a gente ainda fica numa luta muito individual, né, mas como que essas plataformas são criadas para que muitos artistas possam estar juntos e retroalimentando? Quais são essas possibilidades, não só no artístico, mas até no financeiro, assim, né? Se é que existe essa possibilidade.
Porque eu gosto da imagem que o Thiago trouxe na conversa que ele traz, que ele fala que se a gente tira o fomento, a base, a classe morre. Ele cita essa imagem ela é uma imagem bem real, assim, né? Porque vai se fazer o quê nesse momento? Está totalmente apoiada no fomento, completamente apoiada no fomento, não tem outro. Sim, na hora. Que foi o que ele disse. Eu queria completar, eu lembrei de duas coisas que a gente não falou agora, mas que a gente falou na segunda. A primeira é que o fomento nunca foi um objetivo dessa luta. Era só uma das coisas, de uma enorme quantidade de coisas que a gente queria e que nunca aconteceu. Então, é uma questão incompleta. Era para ter edital de bolsas para quem estava começando, circulação, centros coreográficos no governo do Estado, em outras regiões. Quer dizer, era um corpo de coisas, né, que conseguiu-se uma. E hoje, constantemente, a gente ouve. Né? Constantemente a gente ouve, o pessoal da dança tem demais. Né? Como se fosse uma questão assim, quer dizer, porque em terra de cego, quem tem uma unha, né, é rei. Então, assim, isso é importante, porque a gente brigava muito, eu me lembro de discutir coisas assim, que a gente falava, que a gente pegava o orçamento da cidade e falava, olha aqui, São Paulo tem o peso econômico de alguns países europeus, só a cidade de São Paulo. Então, como é que vocês estão dizendo que não pode ter? Se a Bélgica tem um monte de projeto, por que São Paulo não pode, que tem mais recursos do que a Bélgica como cidade? Então, é uma questão de que São Paulo não tem nenhuma importância à cultura aqui dentro. Né? A gente está num momento de mudança disso, mas assim, ainda é assim, ainda a gente está num lugar, com tudo que a gente conquistou, a gente ainda não é considerado assim, a prioridade. Né? E é interessante que, nesse momento, quem reagiu ao golpe foi principalmente a educação, os secundaristas, a juventude, os movimentos sociais que já estavam colocados e os artistas. Então, a gente sabe que a gente tem uma questão aí para encarar sempre vai ter uma resistência com a gente. Nós somos os chatos para os governos. Né? Que bom que nós estamos sendo chatos agora. Imagina se não tivéssemos sendo a resistência com os ocupas e com tudo mais. Eu tenho o maior orgulho de todo mundo, sabe, estar resistindo. Porque é isso mesmo, é o papel da gente. Então, uma coisa é essa, tinha uma série de coisas, e a gente pode pensar que coisas são as que a gente quer hoje, né? E a gente sair à luta para elas. E a outra coisa que eu ia falar, ia fazer uma propagandinha do Encontro Latino-Americano de Gestores, que eu estou organizando, que vai ser no final de outubro, que aí já está proposto como tema mesmo a criação de redes de cooperação. A gente fortaleceu os circuitos. E eu estava pensando agora, Gali, enquanto você estava falando, eu não tinha pensado isso dessa maneira, que se a gente quisesse, a gente poderia criar entre alguns que ganham fomento, parte de atividades que beneficiam outros, que nem a que vocês fazem, entendeu? Mas que não fosse uma coisa porque o perverso polimorfo resolveu fazer, só. Entendeu? Mas é porque o perverso está em contato com o outro, que a gente cria, como o projeto do Dani também. Quer dizer, projetos que são, que abrem, né, para mais pessoas e que, de repente, criam uma série de formas de solidariedade e de outras produções. Porque, às vezes, o que eu preciso é de um espaço para apresentar nesse momento. Né? No momento que eu estou no trabalho, eu preciso de um espaço, e é só isso que eu preciso ali. Outro, eu preciso de toda a verba, de todo o projeto. Os projetos de fomento, eles tendem a ser projetos com um monte de coisas, né? Porque ele é uma verba maior. Um cachê de R$4.000 mensal, quando você está sem fomento, um cachê de 800 conto, cara, salva o teu mês. Faz um sesquizinho, um balão e meio, um solo de 30 minutos. Então, também, assim, eu queria, posso te interromper? Não, já terminei. É um assunto que eu venho pensando. É um assunto que eu venho pensando também há algum tempo, e eu acho que a gente, sempre quando a gente conversa, eu na verdade não sou um dos mais ativos dentro das conversas que acontecem na cidade sobre esse tema, mas sempre que eu vou, eu vejo a gente falar do ponto de vista da militância, de quem está militando, de quem está lutando, de quem está fazendo, que é importante falar, porque realmente isso precisa ser
do conhecimento das pessoas, de que esse trabalho vem sendo realizado. Mas eu acho que tem uma questão que tem me incomodado muito assim nas conversas, que é a abordagem de você ter um entendimento do que significa falar de uma política pública. A gente acha que política pública é política que o governo faz. Não, política pública é um tipo de ação no mundo que você pode fazer. Você pode fazer uma política pública. Não é só o governo que pode fazer. A sociedade civil pode fazer, uma empresa pode fazer. Política pública é um tipo de ação que tem um efeito no público. Essa é a definição de política pública. Então, às vezes, eu acho que a gente fica muito preso nessa questão do Estado. E aí se você olhar um pouco os debates dentro da ciência política, por exemplo, sobre a questão do Estado, de maneira alguma o Estado vai conseguir suprir uma demanda daqui para frente no mundo, seja qual for essa demanda da sociedade. O Estado ele vai cada vez mais ser insuficiente para suprir as demandas. Então acho que a gente tem que começar a encarar que o fomento ele é muito bacana, ele é muito legal, ele existe, ele foi uma conquista, ele está aí, ele agita, mas a gente tem que começar a pensar essa cidade de uma outra forma. A gente tem que começar, acho que isso que você está falando dos projetos públicos e tal, né? Eu chamo de projeto público, por exemplo, Ricardo, fazendo aqui algo que tem um efeito público e tal. O Daniel também é um projeto que eu acompanho um pouco à distância, assim, e acho muito bacana o que vem acontecendo ali, porque tem um efeito naquele lugar, assim, que é transformador e tal. Mas eu acho que a gente fica também nessa discussão do fomento, por quê? Porque o fomento tem grana, né? Eu e a Dani, a gente é vizinho lá no Butantã, a gente conversa também sem fim sobre isso, né? E a Dani sempre fala uma coisa que é uma verdade, assim, que eu nunca ouço falar, que é assim, São Paulo é uma cidade que tem um programa de formação, que é a única cidade que tem um programa de formação instituído pela prefeitura. Esse programa se chama Programa Vocacional. Isso é um programa que forma as pessoas em teatro, em dança, em artes integradas. É um programa arrojado, é um programa que os artistas deliberam, embora muito confusamente, né, José? Mas deliberam o que vai acontecer dentro do programa. E a gente não se dá conta de que isso existe. Isso está aí, isso está lá no céu acontecendo. E muito bailarino de companhia fomentada é trabalhador do programa. E o bailarino que dá aula no vocacional, ele recebe anualmente R$17 mil, entre 17 e 19 mil reais, para fazer um projeto de pesquisa lá no lugar, que tem um teatro, que tem pessoas para ele testar coisas. 17 mil. Quanto custa um projeto do fomento? Quanto custa um projeto do fomento? O cara ganha 17 mil para fazer isso lá. Assim, não dá nem para comparar uma estrutura e outra. Então, por que essa companhia não pega uma parte desse dinheiro e não dá um aporte para esse bailarino para o trabalho que ele está fazendo lá? Entende? Por que dentro desse projeto do fomento, que o seu bailarino, parte da pesquisa que ele vai trazer para a companhia, ele está realizando lá, eu nunca vi nenhum projeto de fomento com essa proposta. De otimizar esse recurso, de levar esse recurso porque o fomento ele tem essa questão da pesquisa que você falou, que foi uma coisa que foi criada para separar um pouco de outros grupos que tinham poder e que poderiam, ao invés de ganhar 10 milhões, ganhar 10 milhões e 100 mil, pegar o dinheiro do fomento e os grupos ficarem sem. Mas o fomento, ele não tem fomentado pesquisa, na minha opinião. O fomento tem fomentado produção. O fomento bota espetáculo no teatro. É isso que o fomento faz. A companhia tem os métodos dela de pesquisar. E o fomento possibilita que ela pague a conta dela, então ela continua trabalhando. Mas o que o fomento faz é botar espetáculo em teatro. Entende? Porque pesquisa, por exemplo, eu sou pesquisador da CAPES. Eu ganho 30 mil reais por 2 anos da minha pesquisa. No meio da minha pesquisa, eu tenho que submeter uma banca para qualificar a minha pesquisa e ver se eu não estou jogando dinheiro da CAPES fora. Se essa banca disser, você está jogando dinheiro, 30 mil reais da CAPES fora, eu tenho que devolver esse dinheiro para a CAPES.
Entende? Então, assim, para mim também tem essa questão. O fomento ele acabou se tornando um pouco permissivo, sabe? Com a forma como que isso fomenta o trabalho das pessoas. E se a gente olhar muito do nosso ponto de vista, é claro que a gente vai pegar leve. É claro que a gente vai adorar o fomento, porque é o nosso ponto de vista. Agora, se a gente olhar com o ponto de vista de uma avaliação de política pública, o fomento precisa, sim, de muitas revisões. Primeiro que a gente não tem indicadores para avaliar. Os indicadores mais sólidos do fomento são dos primeiros 5 anos, que é aquele livrinho que a Elaine fez junto com o pessoal lá do 6º andar. De lá para cá... Estão fazendo agora o de 10 anos, né? Vão fazer. Está fazendo agora. Mas assim, é muito espaçado a produção de indicadores. Não tem. Não é só o fomento que não tem indicadores, o setor de cultura não tem indicadores. O Plano Nacional de Cultura tinha uma deliberação, quando ele foi instituído, que em 5 anos ele teria que produzir indicadores. Não produziu. O Plano Nacional de Cultura usa indicadores do IBGE, que obviamente não são exatos sobre isso. O Plano Municipal de Cultura vai acontecer a mesma coisa, tenho certeza. Se você pegar o caderno de implementação do Plano Municipal de Cultura, eles têm dados lá como vocacional oferece 9.000 vagas de formação para dança. Quem aqui já trabalhou no vocacional? A gente tem 9.000 vocacionados. Se a gente tiver 500 vocacionados de dança, eu fico satisfeito. Mas aqui em número, eu acho que a gente tem que mudar esse tipo de raciocínio, porque em número essa coisa não funciona nada. Você dizer que fomentou 15 espetáculos, número não dá mais. É um tipo de Principalmente de porque eles não são reais. Um tipo de pensamento, você falar assim, que não serve para muita coisa. Fica contando o público, porque você pode ter feito para um que é muito bom, e você pode ter feito para 500 que também é muito bom. Então esse tipo de lógica é onde a lógica a gente já tem que ir quebrando, assim, O problema, eu acho, de tudo é que a gente a gente está inserido numa lógica que é capitalista, tentando ser artista que não pode ter uma lógica capitalista, mas a gente vai ter que, sim, de alguma forma fazer esse Excel aí em algum momento, a gente vai ter que criar isso, não tem como fugir, não tem como. Mas também a gente não pode seguir essa lógica que foi colocada em algum lugar que não sei onde, que é essa de número, de não sei o quê, porque isso já não serve muito, assim, E a outra questão é que a gente não tem uma demanda igual. Isso é o que eu acho que é o mais complicado, porque quando a gente vai falar de métodos de produção, meios de produção tanto artística quanto financeira, a minha é diferente, a do Dani é diferente, a do Marcos é diferente. Então, o que ele precisa para fazer, talvez ele precise de Eu, por exemplo, não tenho vontade de ter uma sede. Porque eu acho muito complicado ter uma sede. Talvez ele queira ter uma sede. E aí isso já envolve uma produção de pensamento para a realização daquilo completamente diferente de você falar assim, você é dentista. O que você precisa para ser dentista? Precisa de um consultório, uma secretária para receber as pessoas e uma cadeira para arrancar os dentes. Certo? Mas, Rick, o artista a gente não tem esse padrão. Se você está falando de política pública, o capitalismo te permite isso. Você pode fazer o que você quiser, do jeito que você quiser. Agora, quando você bota dinheiro público na parada, você tem que ter diretriz. Entendeu? Você precisa ter um apontamento. O investimento vai nessa direção. E ainda assim comporta tudo isso dentro da arte. Não em arte. Eu acho que a gente não pode ter essa direção. A gente pode ter algum tipo de direcionamento, mas não tem como ter esse fim. Pode ser mais amplo. Não precisa ser assim, o Ricardo pode ter uma sede ou o Ricardo não pode ter uma sede. Não precisa ser nesse nível. Você sabe pode que para mim o que me... diretriz mais ampla, mas tem que ter. Mas só para terminar, eu sei que eu estou falando muito, mas eu queria terminar dizendo o seguinte. A questão, no meu modo de ver, ela é uma só. A gente não tem mercado. Não existe um mercado. E todo esse investimento público, que é um fomento a uma área que deveria gerar essas diversas questões que fundamentam o mercado, que é público, formação, aqueles 4 eixos que a gente vem falando há muito tempo nas conversas sobre gestão, a gente não está trabalhando nessa direção. Não se trabalha nessa direção. O gestor, muitos gestores, eles viraram administradores financeiros das companhias. O gestor, ele não tem um planejamento para a companhia. A gente vai começar por aqui, daqui a 10 anos você vai estar aqui,
a ideia é que em 15 anos você esteja aqui e aqui você vai ter seu público assim. Não se tem essa diretriz. O cara, tanto é que o gestor ele consegue fazer 4, 5 companhias ao mesmo tempo. Entendeu? Por quê? Porque é administrar financeiro, fazer pagamento, escrever o edital, fazer o orçamento, paga todo mundo, presta conta e... Mas isso é o que toca ali no que eu estava falando, que a gente trabalha no presente, só. A gente fica trabalhando com o que tem agora e ele esquece que tem o ano que vem, tem o outro ano, e tem o outro ano, e tem a parte que vai fazer outras coisas, eu que vou fazer outras coisas, a José que vai fazer outras, no sentido do amadurecimento mesmo, assim, como é que o tempo vai passando. Isso, a gente não tem plano de carreira, a gente não tem nada disso. Mas é isso que eu estou falando, que essa que é a lógica, exatamente esse lugar, porque a hora que te aperta e você precisa sobreviver, você acaba fazendo de outro jeito. Isso não é só para dança, né? A gente está numa lógica que oprime, porque ela te obriga a para você se virar, aceitar certas condições e ter que fazer de uma certa maneira. Porque tem duas coisas que eu concordo com você, que falta a gente analisar mais qualitativamente as questões do fomento, e ter perspectiva, ou seja, isso é uma questão de gestão, de formação, de capacitação, que a gente não tem. Na América Latina toda, primeiro que a gente se vende mal pra caramba. Já como vender o nosso produto artístico, a gente se vende mal. Segundo que a gente produz mal, entre aspas, porque a gente tem que... Tudo a gente tem que custear e criar, de uma certa maneira. A gente não tem também uma estrutura que funciona. Eu estava falando com um amigo francês, que ele falou, nossa, mas o fomento é muito grande. Eu falei, mas assim, se você vive nesse lugar, eu falei, como é que é a sua questão de transporte, de saúde, de educação, como é que você faz se você tiver filho, como é que você faz para você ter casa, como é que você faz... Ele tem tudo isso muito mais resolvido que a gente. O nosso é tudo precário. Então, eu tenho um amigo que chama isso de niilismo à brasileira, quer dizer, a gente não acredita em nada que possa vir do Estado também. Se você para na frente, eu tenho um amigo inglês que ele para na frente dessas coisas de cruzar a rua, ele aperta, passa 4 segundos, ele fica puto, ele fala, essa merda não funciona. Eu falei, funciona, espera só um pouquinho. Ele falou assim, não funciona, porque na Inglaterra, se passar mais de 4 segundos, a pessoa vai desistir, vai atravessar, e isso é responsabilidade do governo não deixar que isso aconteça. Então, o sinal não pode usar mais do que 4 segundos para virar vermelho para você cruzar a rua. Entendeu? A gente nem pensa nisso, a gente vai cruzando no meio da rua, porque pode até funcionar, mas não funciona direito, mas também quem pensa que vai funcionar? Eu vou cruzar a rua. Entendeu? A gente não espera nada do nosso Estado também, né? Mas assim, o que eu acho que tem algumas coisas que a gente não pode fazer nada porque é o contexto tal, mas tem um monte de coisa que a gente pode fazer. E uma das coisas é que eu vejo que nós nos atrevemos pouco nos nossos projetos, entendeu? Porque o fomento não está dizendo que só pode aquilo. É uma cultura comum que a gente sabe que se eu não fizer, a comissão não vai aprovar. Então a gente tá reproduzindo uma forma porque a gente tem medo de não ganhar, entendeu? E isso para que é o lugar em que quem faz crítica sobre o fomento e sobre os editais, como um lugar como a Helena faz e tudo mais, que ela diz que isso aqui está cooptando, é onde eu concordo, entende? Porque se a gente está querendo ficar bons moços para a gente ganhar o próximo fomento, a gente não está tensionando com isso, porque o que falta é tensionar. Você tem que conseguir aquilo, mas você tem que tensionar, você tem que fazer alguma maneira que você perturba aquilo, que você cria algum tipo de tensão com o que está dado. E eu acho que a gente se atreve pouco, entendeu? Acho que aí tem um problema grave nosso, não é um problema do fomento. Mas, por exemplo, eu fiquei pensando, acho que a Carol pegou antes, né, Carol? Quer falar? Será que para a gente ousar assim, a gente não tem que se unir antes? Eu estou pensando agora porque... Por exemplo, demorou um tempo, eu já trabalho com companhias há um tempo, e demorou um tempo para entender que cachê, o que a gente ganha no fomento, sempre foi um tabu, e falar entre grupos quanto que você recebe também era um tabu. E foi só quando, eu estou falando de uma experiência bem pessoal, quando eu comecei a falar com outros grupos sobre isso, que aí foi criando um parâmetro e a gente foi entendendo junto que a gente poderia receber mais, que a gente deve, e que, caralho, você recebe muito menos do que todo mundo está ganhando. Então, você tem que pedir mais, não é a gente tem que pedir menos, ou vice-versa, né? Mas eu fico pensando, se um grupo ousa, claro, isso vai gerar algum tipo de tensão numa banca e etc. Mas será que não é
mais um comum que teria que se articular. Por exemplo, você falar isso, eu tenho certeza que está todo mundo pensando nisso agora. Assim, falando, putz, talvez eu já tenha cedido além do meu projeto em prol de, eu preciso receber, então eu vou fazer uma contrapartida assim ou assado. Mas a minha sensação é que essa ousadia, ela é muito mais de um conjunto, ou dessa comunidade, ou dessa classe, do que de um, porque esse um vai acabar sempre sendo uma exceção. E aí, no todo isso, essa exceção vai ser sempre que nem, sei lá, a virada cultural, que também foi super um assunto de você topar um cachê de R$ 150 e isso ser um parâmetro para eles, porque eles falam, bom, se tem gente topando por 150, por que a gente vai pagar mais? E músicos e até atores recebendo muito mais, mas porque nivelamos por baixo, porque, putz, eu preciso de muita grana, então eu vou topar esse valor de 800 que vai dar conta, ou nesse caso de 150, mas a gente se desarticula no comum e aí acaba sendo sempre a exceção, assim. Enfim. Acho que, pegando um gancho, eu acho que a gente flexibiliza demais dentro das questões administrativas e econômicas e força de menos, talvez, na construção de éticas, né? Porque eu estava pensando, lógico que quando você tem um grupo, ou, enfim, tem algum fazer artístico, você vai ter que lidar de alguma forma com gestão, com formação, com pesquisa, com todos as tuas implicâncias dentro do seu fazer artístico, mas talvez eu fico pensando que não só a gente deixou um tempo focado na produção e na gestão dos nossos próprios e talvez faltou compartilhar éticas entre nós mesmos sobre esses fazeres, né? Que foi muito que me ficou forte quando a gente conversou na segunda. E de repente quando você fala, Rick, talvez o fomento, se ele não existir, a dança morre como a gente conhece, né? Mas não morrer enquanto fazer, né? Então, não morre. Não morre, justamente, enquanto fazer não morre. Mas talvez a gente tenha que se desacostumar um pouco com esses sistemas que a gente se deixou entrar e passar a compartilhar mais sobre construções de éticas entre nós mesmos. E aí acho que cada um vai se implicar naquilo que interessa mais, né? Interessa mais falar sobre gestão? Vai fazer um encontro de gestores. Interessa mais falar sobre administração? Vai fazer algo para tal. Vai falar sobre formação? Faça para tal. Mas talvez compartilhar mais isso e fazer mais esses encontros que sejam um encontro de gestão, e não só também deixar na mão do Estado, né? De fato, a gente organizar periodicamente, porque quando eu te perguntei que você falava muito do caldo de pessoas que fez o fomento acontecer, e eu te perguntei, esse caldo existe hoje? Será que a gente tem um caldo para dar conta de tudo, de todos esses assuntos, assim? Será que a gente tem, de fato, conversado sem fim por mais tempo com os nossos parceiros, os nossos pares e ímpares? Né? E aí... eu acho que a gente está num momento que começou a surgir de novo, né? Primeiro porque o fomento não dá conta, né? Então tem um monte de gente boa fazendo bom trabalho, etc., que está fora, né? Fora os que a gente não sabe. E mesmo quem está dentro também sente as limitações, sente, né? Aquilo que o budismo fala, que nos hindus os deuses não são tudo a ver, eles só não sofrem. Mas tem uma hora que eles estão também no círculo de Sansara, os deuses. Eles são, os budistas comparam com os surfistas, entendeu? Que tem uma relação boa com a natureza e estão de bem. Mas o Deus, quando ele começa a chegar no final da encarnação dele, ele começa a ter angústia de que ele vai morrer e reencarnar, que pode reencarnar pior que Deus. Então, é meio que isso, quem está com fomento está em Deus. Entende? E de repente sabe que vai acabar e o que faz com isso, né? E quem está fora está no inferno. É esse lugar que a gente tem que sacudir. A gente está dizendo não é nada disso, porque a potência, o fomento existe, e a potência disso existe porque existimos nós fazendo arte. É a gente que dá existência às coisas, a essas coisas todas. Não é o Estado, não é nenhum, entendeu? É a gente que criou esse formato institucional. Claro, no institucional você trabalha com uma coisa concreta que você tem que fazer, Então, é muito mais difícil toda vez que a gente... E eu acho que isso é parte
do desafio de viver, porque a burocracia não está aí só porque alguém é preguiçoso, ele está aí como estratégia de poder, como estratégia de deixar todo mundo consumido, entendeu? Porque enquanto está consumido aqui, aqui em cima reina-se, né? Então é a gente ter um pouco de sangue mesmo, né? Não, só para finalizar, fico pensando que tem já algumas iniciativas que apontam para isso, mas talvez nos falte capilaridade, sabe? E eu sinto que talvez juntando grupos e iniciativas faça muito mais sentido, né? Então, por exemplo, uma ação como essa de hoje se faz em conjunto com outros grupos em diferentes partes do território, tem outra capilaridade. Os encontros de gestores conseguindo fazer o intercâmbio com a galera da América Latina e conseguindo colocá-los aqui distribuídos, que seja na casa de cada um, assim, tem outra capilaridade. Não sei, assim, gerar mais essas iniciativas que já têm, de alguma forma, sido apontadas em alguns projetos e, de repente, ter, até como a gente tinha falado, que seja na apresentação de algo. Alugar um equipamento de luz é muito caro, mas quem sabe se juntar 5, 6 grupos, a gente não consegue sim fazer uma temporada e não um final de semana. E aí usar daquele equipamento durante uma semana toda e voltar a ter as de quarta a domingo, mas com outras pessoas, né? Porque eu sinto que essas iniciativas dentro do próprio grupo, ela resolve dentro do próprio grupo. E aí talvez seja interessante essas intervenções que já acontecem e são muito potentes e tem pessoas que estão à frente, que têm muita iniciativa e estão fazendo acontecer, mas talvez falte isso, né, da capilaridade circular, sei lá. Olá. Deixa eu ver por onde eu começo. Acho que a gente quando eu falo a gente, eu me incluo, porque sou uma artista que me incluo na era dos editais, né? Saí da universidade aí já ganhando edital e consegui sobreviver ganhando edital, rumos e tal, mas há alguns anos eu venho me questionando, recuei e tenho me provocado no sentido de como eu crio sem isso, para onde eu vou. E quando a gente fala o fomento não dá conta de tudo, tem outras coisas na cidade, né? A gente não faz só isso, né? A gente cria outras economias também. Somos seres múltiplos. Mas eu fico pensando que uma coisa que me alimenta muito é o encontro intergeracional dos artistas, sabe? Porque eu sou parte de uma geração que vem daí, desse lugar, né? E aí me interessa muito saber como os artistas mais velhos criavam antes desse boom. Quais eram as estratégias de sobrevivência? Né? Eu converso muito com o Luiz Ferron sobre isso. Né? Era dança dia e noite, né? Exercitar dia e noite. Não é que tinha dinheiro, não tinha dinheiro. Mas eu percebo que agora, nesse momento, a gente tem que parar de também querer ficar se encontrando só por afinidade, sabe? Que me incomoda. Aquele cara pensa como eu, aquele artista pensa, eu vou trazer ele para o meu projeto, porque vai... Não, eu acho que a gente tem que começar a aprender a partir dessas desafinidades mesmo. Como a gente encontra uma economia não sei se economia solidária é a palavra, não sei se está batido, mas uma estratégia de colaboração e de distribuição dessa grana, porque uma coisa tem essa grana é para a gente, né? Então, como a gente cria dispositivos de colaboração, nesse sentido, já está acontecendo, né? Mas acho que tem que acontecer ainda mais. E vejo, por exemplo, o fomento, antigamente, sei lá, 2 anos, 3 anos atrás, eram 30 inscritos. Hoje está 60 a lista, geralmente 60, né? Então, está crescendo cada dia mais, as universidades, aí sai um monte de gente artista, aí mandando, está crescendo e não tem para onde ir, onde a gente vai, né? Então, enfim, acho que sem conclusões. Eu penso... É por aí. Não, é que eu pensei numa coisa agora, você falando intergeracional. Eu não sei nem se a gente elaborou isso racionalmente, mas eu pensei que desde a primeira edição do Ensaios Perversos, o público,
a maior parte, não vou generalizar, mas a maior parte do público do começo das Conversas Sem Fim tem a ver com as preliminares, tem a ver com as pessoas que vêm assistir os trabalhos. E o primeiro preliminares foi uma pessoa, foi só a André Yonashiro. E a partir do segundo a gente começou a trazer duas pessoas, ou duas pessoas, né? 2 convites, 2 inscritos que a gente selecionou. E aí veio essa ideia de também chamar 2 pessoas de estéticas diferentes. Aí eu fiquei pensando nisso, intergeracional e interestético também, porque, sei lá, a princípio não estariam nesse mesmo papo, não estariam nesse mesmo ambiente falando sobre isso, que tem o Cris e a Mari, que são diferentes, né, de algum jeito. Ou as outras que também foram diferentes. Eu fiquei pensando sobre isso, uma estratégia de colaboração, né, uma estratégia de você juntar essas pessoas. Se o que a gente tem em comum, às vezes, que nem você falou, é chato falar sobre isso, né? Tem tabu, tem rixa, tem uma série de coisas, mas eu fico pensando que uma estratégia é essa, né? Se a gente se une pela vontade que é de dançar, de assistir dança, desse comum, e como que juntar, muitas vezes, essas patotas que não estão juntas normalmente, essa é uma estratégia, assim. Eu sinto isso observando de fora, que parece que o público dessa primeira parte acaba se juntando com as pessoas que estão mais afinadas com preliminares e acabam assistindo outras coisas e acabam estando nessa conversa de outros jeitos, assim. E de uma certa forma, essa festividade política, eu acho esse evento uma festa política. É importante você ter também esse espaço de ócio total, que é o final do Dance Floor, que é a escolha dos pares com quem você quer conversar. E mais particularmente também assim, né? E essa possibilidade de convivência. Por isso que eu falei da comunidade também. Até porque tem muitos pares que você não procuraria e que podem te surpreender, assim. As pessoas têm ideias boas, as pessoas têm coisas boas, que estão precisando de pares para realizar também, né? De força. Não dá para ficar fazendo tudo sozinho, né? Quando o Rogério falou, mas por que o fomento também não alimenta o vocacional e tal? Eu falo, mas eu fiquei pensando aqui, nossa, se eu fizesse isso, eu não dou conta. Não dou conta financeiramente dentro do meu projeto, não dou conta energeticamente, entendeu? Também precisa de pessoas cuidando de outras coisas também, assim. A gente tem que, no que ela estava falando, eu não acho que seja uma distribuição de dinheiro, eu acho que tem que ser uma ampliação desse dinheiro. A gente não tem dinheiro suficiente. É sinergia, né? Não que as coisas funcionem umas pelas outras. A gente precisa potencializar, porque está tudo meio que ali, mas e aí essa água parada vai para onde também, né? No sentido mais de botar energia, de fazer a coisa florescer, assim, né? Eu acho que a gente pode, eu imagino que a gente deve estar precisando terminar, né? A gente deve ter mais uns 10 minutinhos. Eu acho que a gente pode, eu acho que isso está na boca e na mente de todo mundo, sabe, agora, e eu acho que é o momento da gente assumir isso, porque a gente estava conversando antes, não tem a ver só com a dança, né? É o momento da gente assumir mesmo. Nós somos a sociedade, nós vamos fazer as coisas acontecer, porque a gente tem essa potência, né? Eu estou nessa, assim, com tudo, e essa história eu vou fazer 2 propagandinhas para terminar. Do encontro latino-americano, foi assim que eu propus para as pessoas, porque as pessoas têm que pagar a própria passagem para vir. O evento não tem grana, a gente está pagando a hospedagem e a alimentação das pessoas. E só para fazer a tal da propaganda completa, foi colocado, isso foi pensado pela secretaria, quando eles me chamaram, e pela gestão do CRD, da cooperativa, foi colocado já na segunda semana da mostra de fomento para essas pessoas que estarem aqui verem um pouco da produção, verem 1 ou 2 trabalhos, né, vão ver pouca coisa. Mas a gente está com 2 ideias. A primeira, que no dia 18, à medida que vão chegando os convidados latino-americanos, que a gente tenha artistas de São Paulo, cada um receba um. Seja para tomar um café no hotel, seja para levar num lugar em São Paulo, se der tempo para isso. Talvez não dê muito, porque à noite tem a cerimônia de abertura oficial, chapa branca. Então, quem tiver afim, essa semana a gente vai soltar comunicado, essas coisas, e eu vou, assim, quem tiver afim de receber gente, para a gente vai ser bem-vindo, porque a gente quer isso, que eles cheguem e tenham um contato pessoal com alguém, tenham uma tarde de papo com alguém, ou vão no terraço do Edifício Itália, qualquer coisa, ou vão tomar um café, ou sentar ali no sofá do hotel, qualquer coisa, mas que tenha gente recebendo eles. E aí a gente vai trabalhar esses dias todos, 19, 20, 21 e 22,
e vamos juntar com a festa aqui, com o evento, que festa, final da mostra de fomento, com o final do encontro, e com a proposta do Perversos vai receber aqui todo mundo desses encontros. Então, vamos estar junto, né? Obrigado.